Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 movimentos que podem acontecer na Fórmula 1 para 2027. A gente nem tá na pausa da categoria, esse vídeo foi gravado antes do GP da Bélgica. Eu sei que tem muita pauta para falar sobre essa corrida e eu pretendo gravar vídeos e publicar vídeos sobre isso. Não sei se o Verstappen ainda está na Red Bull enquanto eu estou gravando esse conteúdo. Não sei se já foi confirmada, de repente, a chegada do Rafael Câmara na Haas. Mas vamos falar sobre esses temas em um vídeo que deve durar no máximo 15 minutos. Então, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações. Se você caiu aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou Eduardo Moreira. Gosto de Fórmula 1 desde 1983. E neste canal de vídeos eu falo sobre esportes, principalmente automobilismo e futebol. Claro, né? Óbvio, Copa do Mundo me rendeu boa audiência nos vídeos deste canal. O que temos na prática? Quais são os pilotos que estão confirmados na categoria neste momento? Antes de mais nada, eu estou gravando esse vídeo com base na matéria publicada pelo site Grande Prêmio e eu achei que bem interessante as analogias que eles fizeram e é por isso que esse conteúdo está virando vídeo neste canal. Na prática, estão confirmados para 2027. Lance Stroll na Aston Martin, Pierre Gasly na Alpine, André Kimi Antonelli na Mercedes, Isaac Hadjar na Red Bull, Charles Leclerc na Ferrari, Lando Norris na McLaren, Oscar Piastri na McLaren e Max Verstappen na Red Bull. Todos eles contam com contratos válidos para 2027, mas neste caso a prática pode não ser tão interessante quanto a teoria. Por quê? Dentro dessa galera, eu não citei o George Russell, que já saiu aos quatro ventos dizendo que vai renovar com a Mercedes. Não temos o próprio Max Verstappen, que de repente pode quebrar o contrato com a Red Bull e ir para outra equipe. E essa é uma das possibilidades que a gente cita nesse vídeo. O Lewis Hamilton, que é o que tudo indica, vai exercer a sua cláusula de renovação na Ferrari, porque ele tem contrato 2 anos mais um. Dizem que seria 3 anos mais um, mas isso nós não sabemos. E temos outras variáveis e outras possibilidades, né? Que, inclusive, a matéria fala para todo mundo ficar prestando atenção nos movimentos do Fernando Alonso e do Lewis Hamilton, porque um deles ou os dois podem anunciar a aposentadoria. Algo que eu acho cada vez mais difícil no caso do Hamilton, porque ele está bem na Ferrari, venceu corrida, é um dos, neste momento, postulantes ao título. Então, vamos para a análise dos 10 cenários que podem acontecer. O primeiro é Max Verstappen na McLaren. Isso, para mim, está cada vez mais próximo de acontecer, porque Gianpiero Lambiase está indo para lá. A Red Bull não vai entregar para ele um carro com condições para ele estar na disputa do título. Se ele não vai conseguir ser vice-líder do campeonato até as férias, até o final do GP da Hungria, e o que já materializa a possibilidade dele ativar a cláusula de performance e encerrar o contrato aqui, que dirá a disputa do título. Ele pode até eventualmente vir a disputar o campeonato numa virada fantástica que a Red Bull vai apresentar ou poderia apresentar, mas isso está cada vez mais longe de acontecer. Sem falar que as conversas entre Verstappen e a cúpula da McLaren estão ficando cada vez mais próximas. Então vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas semanas. Pode até ser que quando eu publicar esse vídeo, o Verstappen já esteja eventualmente confirmado na própria McLaren. E aí a gente tem que ver o que vai acontecer com o Oscar Piastri. O cenário mais provável aqui é o Piastri na Red Bull. Essa é a segunda hipótese. Porque é a vaga que vai abrir e de todas as outras vagas que nós temos, salvo uma pontual exceção numa Alpine, que ano que vai virar Gucci, a melhor vaga que fica disponível para o Piastri é na própria Red Bull. O que particularmente eu acho que faria um bem para ele, tá? Porque ele queria o primeiro posto na McLaren. Isso está ficando cada vez mais longe com a melhora de performance do Lando Norris. O Lando Norris está desempenhando melhor, está com resultados melhores. Então, talvez para o Piastri a solução seja buscar outra freguesia. E seria algo novo
tanto para o Piastri quanto para a Red Bull, essa mudança de dinâmica, essa mudança de piloto. Sem falar que se tem um cara próximo da Red Bull neste momento, é o senhor Mark Webber. E aí a gente de repente pode começar a pensar nessa proximidade desses entes, dessas personalidades, para de repente o Piastri conseguir essa vaga que vai ficar aberta, hipoteticamente aberta, se o Verstappen deixar a equipe. Outra possibilidade é o Piastri na Audi, tá? A única coisa que pode embaçar o rolê do Piastri na Audi seria uma renovação com a própria McLaren ou a renovação do Verstappen na Red Bull. Por que estão falando da possibilidade do Piastri na Audi? Porque tanto o Nico Hülkenberg quanto o Gabriel Bortoleto, eles têm vínculo com a Audi até o final desse ano. Porém, o Bortoleto já se antecipou, já foi para a imprensa dizer que o contrato dele, o acordo dele com a Audi, é de múltiplos anos. Múltiplos anos. E não sabemos se é uma retórica para forçar uma hipotética renovação ou se ele realmente assinou para várias temporadas. Até agora ninguém veio desmentir o Bortoleto, o que pode ser um indício de que ele realmente tem razão. O Piastri na Audi também seria crível pelo fato de que o Binotto já falou para todo mundo que quer chegar até 2030 com um carro competitivo bastante para disputar o título. E nada contra o Hülkenberg, tá? Mas talvez a Audi, agora, depois que passou esse primeiro momento de se estabelecer na categoria, mesmo vindo do espólio da Sauber, mas a Audi em si não tem tanto conhecimento ou experiência na Fórmula 1, pode ser que a Audi agora aposte no novo, aposte no Piastri, que é um piloto mais jovem que o Hülkenberg, e pense em um projeto de longo prazo com o Piastri e com o Bortoleto na equipe. Outra possibilidade é Carlos Sainz na Audi, para você ver como existe falatório real sobre uma das vagas da Audi neste momento. Não só da Audi, como também da Cadillac, tá? Porque Valtteri Bottas, ao que tudo indica, tá com a cabeça a prêmio por lá. Sérgio Pérez fazendo um campeonato muito melhor, pode ser que ele acabe dando área de lá. E no caso do Carlos Sainz, é crível pensar nele na Audi também pensando no longo prazo. Ele é um piloto veterano, mas não tão veterano quanto o Nico Hülkenberg. Ele é um cara que sabe desenvolver carros, ele sabe trabalhar em paralelo com o desenvolvimento de carros, ele é um piloto rápido, ele é um piloto consistente, então ele poderia cair como uma luva na Audi. E acho também que o Bortoleto se beneficiaria dessa parceria, desse companheiro de equipe. Então, é um dos cotados, de repente, para assumir uma vaga na equipe alemã. Fernando Alonso na Alpine. E aqui a gente tem que pensar no contexto Alpine com a Gucci e com dinheiro, tá? O Alonso apostou no projeto da Aston Martin, apostou na ideia da Honda, de ter os motores Honda que na Red Bull eram um dos melhores motores da categoria, apostou na chegada do Adrian Newey no projeto do carro, e a aposta do Alonso na Aston Martin era de longo prazo. Ele começou nessa brincadeira em 2023, aguentando o Lance Stroll e o papai Stroll, mas pelo visto parece que a conta fechou. Com o Flávio Briatore conseguindo o patrocínio forte da Gucci para o ano que vem, e com a Renault saindo de vez da Alpine, só vai ficar a marca, e ainda assim a marca dando os naming rights da equipe, mas a marca Gucci vai aparecer na frente da marca Alpine no ano que vem. Pode ser que o caminho esteja livre para que o Fernando Alonso, de repente, ele possa voltar com essa parceria um tanto quanto digesta com o Flávio Briatore. Os dois meio que se amam, né? Sem falar que um, se eu não me engano, é empresário do outro, o que também resultaria nessa simbiótica tanto quanto esquisita. Eu sempre gosto de pensar que o único que se ferrou mesmo na história lá do Singapura Gate foi o Nelsinho Piquet, e parte de mim sempre diz o seguinte: ele mereceu se ferrar. Mas aí é uma opinião única e exclusivamente minha, e nada mais. Vamos falar da Haas, vamos falar do Rafael Câmara na Haas.
que a Haas também pode estar mandando embora o Esteban Ocon. É outra vaga interessante e cobiçada na Fórmula 1, vaga disputada por parte dos pilotos que não estão no grid. E aqui talvez só um contexto acabe embaçando a vida do Rafael Câmara na Haas. Primeiro que ele não está com esse desempenho todo na Fórmula 2. Apesar dele ser um bom piloto, ele não está com um desempenho no campeonato que talvez justifique a ascensão dele para a Fórmula 1. Mas ele tem as costas quentes na Ferrari. Ele é um piloto Ferrari e essa parceria técnica que a Haas tem com a Ferrari pode resultar na chegada do segundo piloto brasileiro no grid. A vaga do Arlie Berman também está nas mãos da Ferrari. E aí vem o outro contexto dessa narrativa, que é a Haas querendo ser mais independente. Tanto que a Haas tem uma parceria técnica com a Toyota. A Toyota está colocando parte do seu dinheiro dentro da Haas. E aí a gente tem que olhar para o lado, de repente, do Yuki Tsunoda. Apesar do Tsunoda ser um piloto da Honda. Tá? Apesar disso. Então, assim, o Tsunoda não está parado, tá? Ele não está parado, ele ainda está buscando uma possibilidade na Fórmula 1, de repente, ele vai para a Fórmula Indy, quem sabe, mas o Tsunoda não está parado. O Ayao Komatsu, que é o chefe da Haas, ele gosta do nome do Tsunoda, mas ele é um piloto da Honda. Ele não é um piloto da Toyota. E aí poderia ter um conflito de interesses, né? Existem outros postulantes a essa segunda vaga, que seria do Ocon na Haas, que por enquanto está com o Ocon, como o Ryo Hirakawa, que também é japonês, que já fez treino pela Haas, e até o Leonardo Funaroli, que é um piloto ligado à McLaren, e uma das grandes revelações das categorias de base. Dizem que é o futuro da Fórmula 1, que o futuro dele está mais do que traçado para a principal categoria do automobilismo. Então, a vaga da Haas está ali em aberto como uma das peças nesse tabuleiro que pode se movimentar para 2027. Esteban Ocon na Aston Martin, de repente, se o Alonso sai de lá, vai para a Alpine. Fica uma vaga na Aston Martin, de repente o Ocon pode cair lá. Mas eu acredito que isso só vai acontecer se, de repente, o Alonso der área, se o Alonso realmente for para a Alpine. Caso contrário, no contexto de momento, é mais crível pensar que o Ocon vai ficar sem vaga. Ou, de repente, sobra uma Cadillac se mandarem o Valtteri Bottas embora, como estão especulando sobre isso. A Aston Martin, de acordo com a Racing News 365, teria sim interesse no Esteban Ocon para substituir o bicampeão mundial espanhol. Mas, por enquanto, tudo em especulação. Tem um outro nome aqui que pode pintar na Fórmula 1, que é o nome do Tsolov. O nosso amigo Tsolov pode ir para Racing Bulls na vaga do Liam Lawson. Tá? O Liam Lawson está garantido. Até o final de 2026, ele pontuou em todas as últimas 5 etapas do campeonato, assim como o Arvid Lindblad. Mas há quem diga que o Lindblad, na sua temporada de estreia, está indo melhor do que o Liam Lawson. E, de repente, o nosso amigo Tsolov, que é piloto da academia da Red Bull, pode pintar numa Racing Bulls em 2027. Há quem diga, o site espanhol Só Motor afirma que o Tsolov pode pintar por lá. E a última possibilidade da matéria do Grande Prêmio é outra que eu também considero bem incrível, né? Max Verstappen em ano sabático. Porque porta para ele está fechada na Mercedes. Eu acredito de verdade que o Toto Wolff não vai querer se incomodar em perder, de repente, o George Russell, muito menos o Andrea Kimi Antonelli. E tem a questão econômica, né? Você pagando muito menos para esses dois pilotos, você tem os mesmos resultados que o Max Verstappen entrega. Então, para o Toto Wolff está de boa. Para a Ferrari também, portas mais ou menos fechadas. Porque o Charles Leclerc renovou agora, tem uma renovação de longo prazo, e o Lewis Hamilton voltou a andar bem
e esse deve continuar na equipe por pelo menos mais 2 anos. A vaga que presta, que sobra, é a McLaren mesmo. E aí, ou a McLaren dá um jeito de se livrar do Piastri, ou game over, porque ele não vai para Racing Bulls. O Verstappen não vai para Racing Bulls. Não vai para Audi, não vai para Cadillac, não vai para Alpine, não vai para nenhum outro lugar. Aí, ano sabático. Tem outro fator que pesa nessa equação do Verstappen. No caso, ele está fazendo pesar também, que é a questão do regulamento. Ele não se conforma com o regulamento 50-50, 50% motor, 50% a unidade de potência com o motor elétrico. Essa nova configuração de carro, essa nova era da Fórmula 1 não caiu no gosto do Verstappen, e ele poderia, no ano que vem, simplesmente dizer: tô de folga, tô de boa, vou ficar um ano parado até que apareça uma vaga melhor, do que eventualmente pode acontecer, ou até que as regras mudem. De repente ele só volta lá na frente quando voltarem os motores V8 com combustível sintético, e aí talvez a Fórmula 1 esteja mais do gosto do que o tetracampeão mundial deseja. Eu não acho que o Verstappen vai ficar parado como um todo, tá? Com certeza ele vai de WEC, vai andar as 24 horas de Le Mans, vai andar as provas de Endurance. Só não acho que vai para NASCAR ou para a Fórmula Indy, como algumas pessoas pensam. E, enfim, essas são as 10 possibilidades de mudanças de assento na Fórmula 1 para 2027. Os 10 movimentos que podem acontecer no grid da Fórmula 1 em 2027. Agradeço ao pessoal do Grande Prêmio por ter entregue esta pauta bonita para a gente comentar. Eu agradeço a quem ficou até aqui no vídeo. Se você gostou do que viu, se inscreve no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, porque de onde veio este vídeo virão mais. Prometo de tempos em tempos ou todos os dias comentar sobre o mundo dos esportes, alguma notícia inusitada, algum fato relevante ou interessante, ou algo que pode fazer com que o seu conhecimento seja enriquecido sobre essa categoria que nós tanto amamos. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.